Neste vídeo, nós vamos apresentar resultados obtidos em alguns estudos referentes à população de plantas para feijão do tipo 3 cultivado em áreas com histórico de mofo branco. Essa apresentação foi preparada pelos pesquisadores abaixo, que são pesquisadores da EPAMIG, da Embrapa e da Universidade Federal de Viçosa. Vamos começar mostrando a diferença entre feijão do tipo 3 versus o feijão do tipo 2, que são os dois tipos de feijão mais plantados no Brasil. O tipo 2, que está entre esse retângulo azul, ele tem um caule pouco ramificado, uma estrutura compacta, e o agricultor chama esse feijão de feijão ereto. Enquanto o tipo 3, ele já tem o caule mais ramificado, uma estrutura de planta mais aberta, e a planta pode ser prostrada, quando na época de maturação ela tomba muito sobre o solo, ou semi-prostrada, como essa planta que está à direita. Vamos começar apresentando os resultados do estudo com cultivar do tipo 3, com resistência intermediária ao mofo branco. E esse é o caso da cultivar Pérola. Bom, esse trabalho ele foi publicado na Plant Disease em 2010. Foram conduzidos 2 ensaios. No ano de 2000, nós testamos 5, 7,5 ou 15 plantas por metro. E fizemos isso com fungicida ou sem fungicida. Quando utilizamos fungicida, a primeira aplicação foi feita no início da floração e a segunda 8 a 10 dias depois. Neste ano de 2000, a pressão do mofo branco foi muito alta. No ano de 2001, nós mudamos as densidades de planta. Testamos 4, 8, 12 ou 16 plantas por metro. E o fungicida foi o mesmo, com ou sem fungicida. E neste caso, a pressão da doença foi moderada alta. Então, foi uma pressão menor da doença em relação a 2000. Vamos apresentar agora os resultados com essa cultivar Pérola que tem resistência intermediária. Vamos começar por esse ensaio em que a pressão do mofo branco foi muito alta, que foi no ano de 2000. Aqui nesse eixo do X nós temos o número de plantas por metro, de 15 até 5 plantas. Do lado esquerdo nós temos a produtividade e do lado direito nós temos a severidade de mofo branco. Essas barrinhas azuis, o topo da barrinha indica a média de produtividade, e no caso das barrinhas avermelhadas, significa média de severidade de mofo branco. Então, a produtividade é lida à esquerda e a severidade de mofo branco é lida à direita dessa figura. Em relação à severidade, que são essas barrinhas avermelhadas, a gente percebe que a doença diminuiu à medida que nós diminuímos o número de plantas por metro. Com 15 plantas por metro, nós tínhamos 79% de severidade, e essa severidade caiu para 60% com 5 plantas por metro. No caso da produtividade, foi ao contrário. À medida que nós diminuímos a doença, nós aumentamos a produtividade. E essa produtividade foi de 1.394 quilos por hectare, com 15 plantas por metro. Lembre-se que a pressão aqui foi muito alta da doença. A 1.865 quilos por hectare, quando tínhamos 5 plantas por metro. Então, a diferença de produtividade entre 15 e 5 plantas por metro foi de 8 sacos de 60 quilos de feijão, apenas por diminuir o número de plantas por metro.
Em 2001, a pressão já foi menor, a pressão foi moderada, alta. Neste caso aqui, nós mudamos a densidade de plantas, foi de 16 até 4, medimos a produtividade novamente e também a severidade do mofo branco. E novamente as barrinhas em azuis representam produtividade e as barrinhas avermelhadas representam a severidade de mofo branco. Nessa pressão moderada alta, veja que também a severidade diminuiu à medida que nós diminuímos o número de plantas por metro. Então, ela saiu de 50% com 16 plantas por metro e caiu quase pela metade quando utilizamos 4 plantas por metro. Em relação à produtividade, a diferença não foi tão grande quanto no ano anterior. Por quê? Porque em 2001 a pressão da doença foi menor. Mas com 16 plantas por metro, nós tivemos produtividade de 2.396 quilos por hectare. E as produtividades mais altas foram aqui com 4 a 8 plantas por metro, em que nós obtivemos 2.620 quilos por hectare. Então, nós temos aqui um ganho de 4 sacos, quando a gente compara 4 a 8 plantas por metro com 16 plantas por metro. Bom, esses resultados dessas duas figuras, eles independem de se usar ou não fungicida. Escleródios misturados com os grãos, no ensaio de 2001. Então, nós pesamos os escleródios com mais de 3 milímetros que estavam misturados com os grãos em cada parcela, nesse ensaio de 2001, que houve uma pressão moderada alta. Lembrar que os escleródios, que são essas estruturas pretas, elas germinam, dão origem aos apotécios na lavoura, que são aquelas estruturas pequeninas que lembram um pequeno cogumelo, e são esses apotécios que produzem os ascósporos, ou esses esporos que infectam o feijoeiro, principalmente as flores. Veja aqui o resultado que nós obtivemos em pressão moderada alta. Então, nós tínhamos aqui a densidade de planta, 16 até 4, e o escleródio que foi produzido em quilos por hectare. Então, a maior quantidade de escleródio foi obtida quando nós tínhamos alta população, de 12 a 16 plantas por metro, e a menor com 4 plantas por metro. E a diferença foi grande, quer dizer, com 4 plantas por metro, produzimos 3 vezes menos escleródios. Vamos mostrar agora alguns resultados adicionais com o cultivar pérola, que é aquele que tem resistência intermediária. Esses resultados estão nessas publicações citadas abaixo. Nós vamos resumir o resultado dessas duas publicações. Foram conduzidos aí 4 ensaios. 2 ensaios sobre alta pressão de mofo branco, um sob pressão moderada e um sob pressão baixa moderada. Os tratamentos que nos interessam nesses estudos é com a comparação de 6 com 12 plantas por metro. Em 2 desses ensaios, desses 4, um com alta e outra com moderada pressão de mofo branco, a severidade da doença foi menor com 6 plantas por metro em relação a 12 plantas por metro. Então, um menor número de plantas por metro diminuiu a doença. No entanto, em nenhum dos 4 ensaios, a produtividade foi influenciada pelo número de plantas por metro. Ou seja, esses resultados nos dão uma confiança de recomendar 6 plantas por metro. Por quê? Porque ele não influencia a produtividade. Bom, vamos apresentar agora
resultados que ainda não foram publicados com cultivares do tipo 3 suscetíveis ao mofo branco e com cultivar parcialmente resistente ao mofo branco. Porque até agora nós apresentamos resultado com pérola, que tem uma resistência intermediária. E agora nós vamos estudar os extremos, uma suscetível e uma parcialmente resistente. Então, o que foi feito nesse ensaio? Nós testamos 4, 7, 10 ou 13 plantas por metro. O feijão utilizado foi essa linhagem VC17, que tem resistência parcial ou tolerância ao mofo branco, e o madrepérola, que é suscetível. Fungicida foram com fungicida e sem fungicida. Com fungicida foram 2 aplicações. E utilizamos o espaçamento entre linhas ou entre fileiras de feijão fixa, sempre 0,5 metros. Foram conduzidos aqui 4 ensaios. Essa é uma vista de um dos ensaios, em que nós temos à esquerda 4 plantas por metro e à direita 13 plantas por metro. Bom, a pergunta que nós fizemos nesse estudo foi a seguinte: podemos usar mais plantas por metro no feijão tolerante em relação ao feijão suscetível ao mofo branco? Bom, em estudo anterior, com o tipo 2, que nós já apresentamos um vídeo sobre ele, nós verificamos que o feijão tolerante do tipo 2, ele suporta de 11 a 13 plantas por metro, sem prejuízo da produtividade. Enquanto o feijão suscetível do tipo 2, ele no máximo 10 plantas por metro. Então, com base nesses resultados, a nossa hipótese nesse estudo agora é que o feijão tolerante ele suporta uma densidade de plantas maior que o suscetível, sem prejudicar a produtividade. Falando agora do tipo 3. A pressão da doença que nós tivemos nos 4 ensaios foi baixa, no ensaio conduzido no Mato Grosso, e os outros 3 ensaios foram conduzidos na Zona da Mata de Minas Gerais, em que a pressão foi baixa, moderada e alta. Então vejam que nós temos diferentes situações de pressão de mofo branco que podem ocorrer no campo. Bom, vamos apresentar o resultado em relação à alta pressão de mofo branco. Então nós temos aqui as densidades de plantas, a severidade do mofo branco, e a gente percebe que com 4 a 7 plantas por metro, nós tivemos a menor severidade do mofo branco. E a maior foi aqui com 13 plantas por metro. Isso aqui independe de se usar ou não fungicida. Aqui nós temos a produtividade, novamente aqui nesse eixo plantas por metro, produtividade, e as barrinhas pretas representam as médias obtidas sem aplicação de fungicida. E as barrinhas brancas, as médias com aplicação de fungicida. A gente percebe que as barrinhas brancas são muito mais altas do que as barrinhas pretas, mostrando que houve um ganho de produtividade com a aplicação de fungicida. Então vejam aqui, no máximo que nós conseguimos sem aplicação de fungicida, foi um pouco menos de 2.700 quilos por hectare, e na média aqui das parcelas que receberam fungicida, nós tivemos perto de 3.600 quilos por hectare. Bom, em relação às parcelas que receberam o fungicida, veja que todas as médias estão com a letra A acima delas, indicando que não houve diferença. Ou seja, a produtividade é igual, independente do número de plantas por metro que nós usamos.
Mas, no caso das parcelas que não receberam fungicida, a produtividade foi igual, mas entre 4 e 10 plantas por metro. Por quê? Com 13 já nós tivemos uma redução da produtividade. Se você comparar nessas barras pretas a densidade de 7 com 13, nós vamos ter um ganho de produtividade de 8,8 sacos de 60 quilos ao usarmos 7 plantas por metro. E esses dois resultados, essas duas figuras que nós apresentamos, os resultados independem da cultivar. Ou seja, nossos resultados não suportam a nossa hipótese inicial de que uma maior densidade de plantas poderia ser usada para linhagem com resistência parcial ao mofo branco. Bom, vamos apresentar agora a média dos 4 ensaios. Então, no slide anterior, apresentamos o resultado apenas para alta pressão, e nesse aqui nós vamos juntar os 4 ensaios, desde baixa pressão a alta pressão. Vamos ver o que deu na média. Aqui nós temos as densidades, a severidade do mofo branco, e vejam que com 4 plantas por metro nós tivemos menos doença do que com 13 plantas por metro. Em relação à produtividade, aqui nós temos a densidade, a produtividade, as barrinhas pretas são as parcelas que não receberam fungicida e as barrinhas brancas que receberam fungicida. Vejam que aqui também na média dos 4 ensaios, as barrinhas brancas estão mais altas, mostrando que houve resposta em aumento de produtividade à aplicação de fungicida 2 vezes. Bom, em relação a essas parcelas sem fungicida, que são essas barrinhas pretas, não houve diferença entre essas produtividades quando nós variamos o número de plantas por metro. No entanto, nas barrinhas brancas, quando utilizamos fungicida, a produtividade com 4 plantas por metro foi menor do que com 7 plantas por metro. E essa diferença foi de 5,1 sacos de 60 quilos de feijão. Então, esse aqui é o primeiro resultado que mostra que em algumas situações, usar 4 plantas por metro, você pode ter uma pequena redução de produtividade. Bom, esses resultados aqui também independem da cultivar, o que reforça que a nossa hipótese deve ser rejeitada. Peso de escleródios em 3 ensaios. Aqui nós eliminamos o ensaio conduzido em Mato Grosso, porque lá a pressão do mofo branco foi muito baixa, então nós não tivemos produção de escleródio. Dessa vez, nós catamos os escleródios que ficaram sob o solo, depois da colheita. Também catamos os escleródios misturados com os grãos e misturamos os dois. E fizemos o peso de escleródio no solo mais escleródio misturado com os grãos. Nós verificamos nesses ensaios que o número de plantas por metro não influenciou o peso de escleródios. É um resultado diferente do que nós tivemos no ensaio inicial que nós apresentamos aqui. Um resultado interessante que nós tivemos foi esse. Vejam aqui, cultivar do lado esquerdo a resistente e do lado direito a suscetível. E aqui nós temos escleródios produzidos em grama por metro quadrado. E a barrinha preta significa sem fungicida e a barrinha branca com fungicida. Vejam que as barrinhas brancas estão bem mais baixas do que as barrinhas pretas, indicando que a aplicação de fungicida reduz a produção de escleródio. Um resultado interessante aqui é quando a gente compara a barrinha preta da resistente com a barrinha preta da suscetível.
Barrinha preta quer dizer sem aplicação de fungicida. Então, nessa condição, a resistente ela produz 2,5 vezes menos escleródios do que a suscetível. No caso, quando aplicou fungicida, a diferença foi maior ainda. A resistente produziu 3,2 vezes menos escleródios que a suscetível. Então, nós podemos concluir que a cultivar parcialmente resistente, ela diminui o inóculo, quer dizer, a quantidade de escleródios que é produzida. E isso, num médio prazo, pode reduzir a pressão do mofo branco na lavoura do agricultor. As conclusões que nós tiramos para o feijão do tipo 3 é a seguinte: 5 a 7 feijoeiros por metro reduz o mofo branco, maximiza a produtividade e pode reduzir a produção de escleródios em relação a mais plantas por metro. 5 a 7 plantas por metro, elas são recomendadas independentemente da reação da cultivar o mofo branco. Se ela for suscetível, se ela for parcialmente resistente, 5 a 7 plantas por metro. E também depende se nós usarmos ou não fungicida. Vamos usar 5 a 7 plantas por metro. Bom, esse resultado, essas conclusões que nós tiramos, ela é válida para o feijão de outono e inverno, que foi quando nós fizemos todos os experimentos. Então, isso é válido para a região sudeste e centro-oeste, que faz essa produção de feijão irrigado. Obrigado pela atenção.